Prefeito, agradeço muito pela sua participação. Boa tarde. O senhor entrou na Justiça, então, tentando impedir que a Aparecida entrasse nessa fase vermelha, né? Muito restritiva. Por que o senhor teve essa atitude? Qual é a situação em Aparecida neste momento? Agradeço pela participação mais uma vez. É uma obrigação minha, como homem público, prestar a vocês todas as informações requeridas. Na verdade, a minha cidade, ela vive uma tragédia socioeconômica. A Aparecida é depositária da fé e da esperança do povo brasileiro. E aqui, ao longo desse período de pandemia, nós perdemos 12 milhões de peregrinos. Isso trouxe uma tragédia socioeconomicamente falando. E com isso, eu fui à Justiça porque meus números davam ao prefeito a responsabilidade de chamar o município para a fase laranja. Porque o decreto estadual, ele fala que 75% acima deverá entrar no vermelho. Aqueles que estiverem abaixo ficariam então no laranja. Só, gente, que eu estou governando uma cidade que vive uma tragédia. Aparecida hoje é uma cidade que tem mais de 70% de desempregado. O comércio todo quebrado e quebrando. Agora, com esse novo decreto emergencial do governador, está levando nossa cidade para o resto, né? Porque com esse decreto, o Santuário Nacional não poderá ter mais missas. Então, com isso, a nossa situação é muito grave. Eu fui para a Justiça para que eu pudesse equilibrar o antagonismo que é a pandemia de um lado e o socioeconômico do outro. E a minha pandemia aqui estava equilibrada como ainda está, né? Hoje eu não tenho nenhum paciente no respirador e nós temos 20 leitos de respiradores aqui. Então, o que ocorre? Está difícil para mim governar uma cidade subjugada, que está de joelhos, que está suplicando uma ajuda do governo do estado e do governo federal. Ajuda para quê? Para matar a fome do nosso povo. Nós precisamos de cestas básicas, porque recursos próprios eu não tenho. A cidade não paga nada. Então, a nossa situação é essa. Infelizmente, estamos vivendo um momento, talvez o pior momento de uma cidade, que é depositária da fé e da esperança do nosso povo. Os peregrinos vêm aqui para suplicar aos pés da padroeira uma vida mais digna, ou para pedir, ou para agradecer. Hoje nós não temos mais os peregrinos aqui, infelizmente. Amanda. Prefeito, Amanda, boa tarde, minha solidariedade a vocês. Na sua visão, o que poderia ser feito para amenizar essa situação e, obviamente, concomitantemente, controlar a pandemia, né? O que foi feito também em meses anteriores, quando a gente teve uma abertura maior, isso implicou em mais internações ou num aumento da contaminação. Eu também queria entender um pouco sobre a estrutura hospitalar de Aparecida. Vocês têm só leitos de enfermaria ou vocês têm algum leito de UTI? Se alguém precisar de leito de UTI em Aparecida, precisa ir para algum município vizinho? Veja bem, nós temos os leitos de enfermaria e nós temos os leitos com respiradores. São 20 leitos de respiradores. Então, eles acabam, eu não diria que seria uma semi-UTI, mas são leitos com respiradores que abastecem a necessidade e a demanda de uma insuficiência respiratória que possa se agravar. E quando o quadro chega a um descontrole, que haja uma necessidade de uma unidade de terapia intensiva, evidentemente que o nosso CROSS de emergência é obrigado, por força constitucional, a regular essas vagas aí no sistema público estadual. Mas nós temos um equilíbrio aqui em Aparecida. O quadro é grave em todo o Brasil? É grave. Nós, como os cristãos, temos que pensar na vida? Temos. Temos que pensar na saúde das pessoas? Temos. Mas nós temos que pensar também na dignidade socioeconômica. Se eu tivesse uma ajuda do Estado ou da União para mim socorrer as necessidades hoje de fome, de desinterado, de uma tragédia social que a Aparecida vive, a gente ainda conseguiria tocar. Mas hoje eu quero deixar claro a você com toda sinceridade, minha cidade está destruída.
mas completamente destruída no socioeconômico. A nossa periferia, eu não suporto mais ver gente chorando e pedindo comida, porque está faltando comida na mesa. Então, a situação é muito complicada. Existe, vocês sabem, vocês são jornalistas experientes aí a nível nacional, que existe esse conflito entre a economia e entre a pandemia. Eu acho que cada qual a seu ponto. Eu entendo, por exemplo, os municípios, eles são autônomos. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu aos governadores e aos municípios o protocolo da gestão para que cada município, cada estado conduzisse a sua vida, a autonomia dos municípios foi-se embora. Os municípios brasileiros hoje, os nossos aqui em São Paulo, nós não temos mais autonomia. Hoje tudo é ditado pelo governo de São Paulo. Esse que é o problema. Nós temos a nossa realidade e o governo não tem os olhos voltados para a tragédia econômica, socioeconômica que o município vive. Essa que é a dura realidade. 11h58, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta. E para falar que a gente está aqui, todo mundo muito feliz com a repercussão que teve a entrevista que fizemos aqui no Opinião no Ar com o prefeito de Aparecida, Luiz Carlos de Siqueira, uma cidade que vive do turismo religioso, né? A casa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e é uma cidade que ficou entregue a uma destruição total, né? Segundo o prefeito, 70% da população sem renda, sem emprego, uma situação muito delicada. O prefeito, às lágrimas, pediu aqui no programa doação de cestas básicas. Estamos todos aqui do Opinião no Ar muito felizes por ter começado essa corrente, mas muita gente ajudou, né? Então tem chegado, ontem uma equipe da Rede TV esteve lá, anteontem, em Aparecida. A reportagem especial vai ao ar, se não me engano, hoje, no Rede TV News. Então, a quantidade de alimentos, de cestas básicas, né, chegando à Aparecida é enorme. Então, muita mobilização e o prefeito da cidade gravou um depoimento para a gente. A gente vive um momento muito grave, né? Eu tenho me esforçado aqui, né? E a minha busca, na verdade, sempre foi de alimentos para a minha população. Eu não busquei nenhuma outra demanda, nem junto ao governo do estado e nem junto ao governo federal. O que eu pedi foi comida para que eu pudesse alimentar as pessoas. Eu quero agradecer profundamente até, e vou ser sincero com você, a Rede TV. O milagre de Nossa Senhora aconteceu naquela entrevista. Foi de lá que o povo brasileiro, então, começou a entender as nossas dificuldades, e o milagre aconteceu. Eu vou deixar a Amanda e Silvio falarem um pouquinho sobre essa sensação que a gente tem, né, como jornalista, de fazer, de alguma forma, colaborar para um movimento desse tipo. É muito bom, né? Acho que mesmo naquela entrevista a gente já sentia, né? Precisamos viralizar, reproduzir essa entrevista para que outras pessoas ouçam esse clamor. Depois disso, outros veículos de comunicação também procuraram o prefeito de Aparecida e contribuíram para que essa mensagem pudesse chegar ainda mais longe. E o efeito, o resultado está aí, né? Que é na doação dessas milhares de cestas básicas e outras contribuições. Você também pode fazer isso por uma conta bancária. A gente divulgou aqui no Opinião no Ar há alguns dias. Então, muitas maneiras de contribuir para essa cidade que perdeu, ele falou, né, Silvio, quanto era? 70%? 70% da população sem renda. Sem renda, né, de desemprego, porque, obviamente, é uma cidade com turismo religioso. E esse né, Amanda Lacombe, esse é o jornalismo que dá certo, né? É quando a gente mostra que, para além das nossas divergências na bancada, a gente tem um propósito. E o propósito é o quê? É tentar ajudar as pessoas, serviço. E muito obrigado à nossa audiência por ter colaborado. O que todos nós queremos, às vezes a gente imagina caminhos diferentes para chegar a isso, mas o que todos nós queremos é o bem do Brasil, é que o Brasil melhore, né? Que o Brasil dê certo. Pensamentos diferentes, a gente percebe caminhos distintos, mas o objetivo, né, o alvo da gente é o mesmo, né? É que esse país melhore. Então, muito obrigado a todos que estão aí contribuindo. Também o Exército se envolveu, o CEAGESP se envolveu. A gente via ali imagens de caminhões, muitos caminhões do Exército carregados, né, de alimentos para todo mundo de Aparecida. E se você quiser colaborar, você pode entrar no nosso Instagram, Opinião Rede TV, e lá você vai encontrar várias maneiras de contribuir com a população
tão sofrida de Aparecida e que, né, agora vê esse milagre aí. Inclusive, houve distribuição de peixes, então até a multiplicação de peixes a gente teve em Aparecida. A gente está muito feliz com isso. Que bom que a gente pôde ajudar de alguma forma. Enquanto houver vontade de lutar, há esperança de vencer.